a minha tese, né, a gente tem conversado um pouco sobre isso, é de que ajuda muito a empresa trazer um profissional de recursos humanos logo no início da jornada. No momento que a empresa está começando a pensar em fazer uma sucessão, em fazer uma transição, ou ser colocado à venda e precisa acertar a governança, traz um profissional de RH. Porque ele vai agregar, inclusive, trazer outros profissionais que terão necessidade naquele momento. Olá, turma! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Guilherme Cavalieri, hoje ex-executivo de recursos humanos e atualmente conselheiro de empresas. Isso aí. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Muito obrigado. Bom demais, Guilherme. Vamos lá. Você trabalhou em várias grandes empresas, foi presidente da BRH São Paulo também durante um tempo, então carreira bacana em recursos humanos e hoje está levando esse conhecimento todo para conselhos de empresas. Vamos começar definindo o que é um conselho? Bom, o conselho faz parte da estrutura da governança das empresas, né, Marcelo? Na verdade, é um órgão que se estabelece entre os acionistas e a gestão da empresa. E é um órgão muito importante, né, para as empresas que estão estruturadas ou estão se estruturando. Ter um órgão bem organizado, né, com bons profissionais, boas competências fazendo parte desse colegiado, é muito importante para a sobrevivência, desenvolvimento da empresa no longo prazo, né? Tá. A gente já vai explorar como é que funcionam os conselhos, mas também, agora, para diferenciar o que é um conselho administrativo e o que é um conselho consultivo. O administrativo, basicamente, faz parte das regras da CVM, né? Então, as pessoas que compõem o conselho administrativo têm todas as responsabilidades fiduciárias, né? Se comprometem, inclusive, com seus bens pessoais, dependendo de uma situação complexa que a empresa pode se envolver. Então, é muito importante, você que eventualmente está pensando em seguir essa linha, que tome os devidos cuidados. Primeiro, investigue bem a empresa que você está pensando em entrar e há os seguros, né, onde você pode se proteger também para evitar comprometer os seus bens pessoais. Um conselho consultivo, ele tem um papel, como o próprio nome diz, de assessorar, de ser consultivo à empresa. Então, portanto, com menos responsabilidades, inclusive fiduciárias, né? Recomendado para quem está começando talvez iniciar por aí, né? Até para poder entender um pouco esse contexto como um todo, né? Uhum. E o conselho, dependendo do tamanho da organização, da complexidade do ambiente onde ela opera, trabalha através de comitês. O que são esses comitês? Quais são as temáticas mais típicas? Os comitês são muito importantes e eles devem, inclusive, refletir o momento e a necessidade da empresa, né? Uma empresa que eventualmente está entrando num campo onde há uma necessidade muito grande de inovação, por exemplo, compor um comitê de inovação pode ser algo interessante, que pode ser inclusive temporário, né? Mas esses comitês têm o papel de assessorar os conselhos de administração. Nem sempre os conselhos têm condição de aprofundar nos temas com a devida necessidade, né? Então, o papel do conselho é trazer a competência daquele tema específico, né? E aí não citei inovação, mas pode ser estratégia, pode ser recursos humanos ou gestão de pessoas, pode ser um conselho fiscal, pode ser o que realmente de tecnologia, o que de fato fizer sentido naquele momento. Alguns são mais permanentes, até por características, né? Eventualmente um conselho fiscal tem um papel um pouco mais regular, né? E com temas recorrentes nas suas reuniões. O de RH também, né? Porque a gente vai falar talvez daqui a pouco, mas os diversos temas que a gente se envolve. Então, são grupos de pessoas que têm o papel principal de levar ao conselho uma recomendação sobre um determinado tema. Qual é o perfil de pessoas, quem é convidado para compor comitês e conselhos? Eu usei a palavra convidado agora, também não sei bem se é convidado, né? Mas... como é que... Primeiro, qual é o perfil assim, das pessoas que fazem parte de comitês e conselhos? Marcelo, a gente tem visto uma mudança bem significativa nos últimos anos, e eu acho que para melhor, né? O que a gente vê e estudou é de que, no passado, os conselhos eram formados muito por um grupo de amigos, né, ou conhecidos dos fundadores das empresas que eram convidados para ajudar, né, na questão da governança da empresa. Eu acho que de uns anos para cá, né, houve uma profissionalização,
com o aparecimento de vários cursos, né, e tem ajudado, de fato, a trazer mais conhecimento para as pessoas que querem entrar nesse ramo. E, com isso, as pessoas têm sido, agora, muito mais selecionadas do que efetivamente... Talvez ainda não, né, mas um caminho de serem mais selecionadas do que convidadas. O que é positivo, né? E traz uma profissionalização, ajuda a, de fato, compor as competências necessárias para aquele conselho, né? Então, esses órgãos estão ajudando os executivos ou os fundadores, donos da empresa, a fazer a gestão da empresa. Sem dúvida. A olhar para o futuro e... Esse, de fato, é a principal responsabilidade de um conselho, né? Ajudar a gestão, né? Fazer esse meio de campo entre o sócio, entre o dono da empresa e a gestão, e trazer as recomendações do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de futuro, visando a sustentabilidade e desenvolvendo a empresa. Dilemas atuais e caminhos futuros. Sem dúvida. Esse olhar para o futuro, né? O pessoal costuma dizer farol alto, né? De fato, tentar antecipar o que está acontecendo no mundo de negócios ou naquele ramo especificamente é fundamental. Esse é o papel... É um nível de estratégia, né? Se confunde com o que os executivos fazem, porque, afinal de contas, a empresa tem um corpo diretivo. De fato, eu acho que esse é um grande desafio que se apresenta no dia a dia da governança, né? É importante estabelecer os limites de até onde vão os conselhos e aonde começa a gestão da empresa, os executivos. Se esse limite é ultrapassado, é ruim para ambos, né? O presidente, o CEO da empresa se sente tolhido ali por uma interferência em gerência do conselho e, ao mesmo tempo, o conselho deixa de olhar mais a longo prazo essa visão estratégica e passa quase que a operar na empresa. Durante a pandemia, isso acabou trazendo uma certa complexidade, porque as empresas necessitaram talvez de um apoio dos conselhos mais para as questões de curto prazo, ali, para até como gerir aquela crise toda que estava presente. Agora a pandemia passou, então é importante que os conselhos voltem a ter essa visão de longo prazo, mirando na estratégia. O conselho não está no dia a dia da empresa, né? Não está no dia a dia da empresa. Eles não são executivos. Não são executivos. Também não são consultores. Também não. Tem que ter... Então muda, né? Um executivo do mundo empresarial, quando ele vai para uma posição dessas, ele tem que virar uma chavinha também. Totalmente, né? Totalmente. Eu diria que esse talvez talvez a maior angústia que a gente, né, que viveu tantos anos no mundo executivo, sentando na cadeira ali, que tem que tomar decisões mais de curto prazo, ao sentar numa cadeira de conselho ou de comitês, tem que entender claramente que o papel é outro, totalmente distinto do que era no passado, né? E a minha experiência, eu tenho sentido assim, tenho me policiado muito para não dar esse passo adicional, né? Porque a ansiedade é de querer ver as coisas caminharem no ritmo que você está acostumado. E é o ritmo da empresa, é o ritmo dos executivos que estão ali, né? Então, é um papel e requer assim, um ritmo diferente do que a gente estava acostumado como executivo, né? Então, o que qualifica um profissional para compor um conselho? Bom, eu acho que, antes de mais nada, é muito importante que ele tenha vivido o mundo organizacional, corporativo, né? Para entender como é que é a dinâmica. Eu acho que um outsider completo aí, de que venha talvez do mundo de artes ou da ciência e sentar numa cadeira onde é requerido ali um ambiente mais organizacional, né, corporativo, vai ter alguma dificuldade até para entender um pouco a dinâmica, né, do dia a dia. Então, eu acho que é muito importante que haja essa experiência. A bagagem do mundo corporativo é importante. Preferencialmente alguém que tenha sentado numa posição executiva, né, em alguma empresa. Idealmente, alguém que tenha alguma afinidade com aquele ramo de negócio também ajuda, né? Então, trazer alguém que nunca sentou, por exemplo, numa cadeira de saúde para ser membro do conselho de um hospital, por exemplo, não é tão simples e pode dificultar o trabalho dessa pessoa, né? Então, acho que, basicamente, eu diria que a experiência do ponto de vista corporativo e um bom conhecimento do segmento. Se a pessoa não tiver, tem que estudar, né? Isso é importante também. Isso é possível também. Vai atrás, corre, se inteira dos negócios, faz um bom onboarding, né? Isso é fundamental também para quem está chegando. Quantas pessoas fazem parte de um
comitê? Só para ter uma ideia das conversas. Assim, de um conselho fazem parte normalmente entre 8 e 10 pessoas, comitês normalmente um pouco menores, eu diria talvez por volta de umas 6 pessoas, que eu acho que é o número ideal. Né? Acho que muito mais que isso dificulta e traz menos diversidade, né, para as conversas. Então, como é que é essa diversidade? Diversidade de gerações, de setores de atividade, de especialidades da experiência profissional? Eu acho que você trouxe um tema aí agora que me ocorreu. Talvez o menos frequente hoje seja uma diversidade geracional, né? Até por isso que a gente acabou de falar, porque o ideal é que a pessoa tenha sentado numa cadeira, etc. Agora, o restante, acho que é super bem-vindo, né? Nada contra de ter também alguém jovem que não tenha completado o ciclo ainda como executivo, está sentado na mesa. Acho que a diversidade é sempre boa em qualquer aspecto. Das disciplinas, o que é mais frequente você vê? Tecnologia, finanças, inovação, eu acho que finanças é bastante frequente, né? ACOs, né? Muito comum, presente nos conselhos. Bom, acho que ACOs aí você está colocando um peso importante na experiência, né? Exatamente. Na experiência. É isso que a gente quer no conselho. Exatamente. Ao compor um conselho, alguém que já tenha sentado ali numa cadeira como CEO, com esse olhar mais amplo, né, do business como um todo, é super relevante, ajuda muito. Né? Por parte da empresa, quem faz parte das reuniões do comitê? Então, normalmente, seguindo as boas práticas de governança, o ideal é que os executivos façam parte como convidados, né? Isso nem sempre acontece, né? Muitas vezes o próprio fundador faz parte do conselho, às vezes, e ele acumula às vezes o papel de CEO e faz parte também do conselho. Não é o ideal, mas é bastante comum. Né? Eu acho que para dar uma certa independência, o que é procurado, né, do ponto de vista de atuação do conselho, o ideal é de que ele seja composto por pessoas que sejam ou convidadas, indicadas, selecionadas, mas que guardem uma independência, né, para poder orientar ali o corpo diretivo da melhor forma possível. Né? Então, a diretoria da empresa não faz parte do comitê. Eles podem ser convidados para algumas reuniões. Até acontece, mas não deveriam. Né? E o ideal é que nas reuniões, do ponto de vista da dinâmica da reunião, é que eles sejam convidados e façam parte durante um período da reunião. Né? Então, se o CEO... O ideal é que ele seja convidado e participe, sei lá, durante a primeira hora da reunião, trazendo as informações gerais, ou o próprio CFO, ou o head de RH, trazendo as informações necessárias para aquela reunião. E depois eles saiam para dar oportunidade para que os membros, né, do conselho tomem a decisão. Que é muito importante, e não é simples também, acho que essa é uma outra mudança importante, virada de chave, é que ali é um colegiado. Né? Então, as decisões, idealmente, deveriam ser tomadas por consenso e não por votação. Né? E para isso, o presidente do conselho é mais um membro do colegiado. Né? Ele não tem ali o papel de ser o chefe dos demais. Né? Ele até, numa situação de votação, tem um voto de Minerva, mas não é o ideal, né? Que primeiro chegue essa necessidade de votar, o ideal é que haja uma boa conversa, chegue seu consenso, e ao mesmo tempo é um time de pares, né? E às vezes isso é uma virada de chave importante também, né? Porque às vezes o executivo que está sentado ali foi acostumado a vida inteira a ser líder, ou ser chefe, né? Então, tomava decisão, né? Agia, né? Exatamente. Tinha aquela propensão a fazer. Exatamente. A dinâmica das reuniões é muito importante, tem que ser muito bem cuidada. Então, né? a dinâmica é de muito debate. Idealmente é que haja muito debate. E anteriormente a isso, de coleta de informação, não é? De você estudar e coletar informação e ver coisas diferentes, fazer benchmark, para que esse debate seja mais rico ainda. Com certeza, Marcelo. E aí vou reforçar o ponto do presidente do conselho, ele não é chefe de ninguém. Você falou, né? É uma conversa entre pares e é uma decisão colegiada. Isso é importante. A colaboração é importante. Você não apenas colocar do ponto de vista, mas saber ouvir os demais e fazer perguntas boas, né? Para que tenham perspectivas diferentes nesse debate. É muito importante. A qualidade das reuniões, na verdade, ela começa bem antes da própria reunião, né? Que é exatamente como você lembrou, a questão da preparação. Né? Então, idealmente, o material que será tratado, os relatórios, etc., sejam enviados com devida antecedência, até se tiver alguma dúvida, que seja até eventualmente esclarecida, para que a reunião seja mais produtiva e reserve boa parte do tempo para as conversas e debates, eventualmente, né? E não de apresentações longas, né, de números, etc., porque isso consome um tempo precioso, né, das pessoas. Né? A gente falou aqui tomada de decisão, o conselho toma decisão, mas ao mesmo tempo o conselho não executa, né? Então
O termo, a expressão que a gente está utilizando em tomar a decisão está correta? O conselho toma uma decisão e a empresa vai implementar? Normalmente esse é o papel do conselho, dependendo inclusive do tema, né? De que ele faça ali uma recomendação para o corpo diretivo, né? Para o CEO e para o corpo diretivo. E idealmente, né, é que o tema seja debatido por um tempo com a presença do próprio CEO, né, durante a reunião, e saiam dali depois com deliberações, né? Então, muitas vezes o conselho do ponto de vista hierárquico, é um órgão superior ao corpo diretivo, né? Então, muitas vezes podem sair dali decisões no sentido de, olha, o conselho chegou a essa decisão tomada por informações que vieram de comitês, aprofundou o tema e essa recomendação de seguir nessa direção. Mas evidentemente que são temas muito estratégicos, né? Que é numa aquisição de uma empresa, um desinvestimento, uma venda de um ativo significativo da empresa. Então, são esses os temas de fato que devem ser tomados ali no âmbito do conselho. Tá. Então realmente são decisões de impacto de longo prazo, né? São estratégicos, é outro nível. Entrada no novo mercado, né? Que é interessantíssimo trazer outras visões, né? Trazer essas 8 pessoas diferentes, com histórias diferentes. Acho que as conversas devem ser sensacionais. Fala de outros exemplos de decisão. Você já colocou, né? Entrada no mercado novo, pode ser geográfico, pode ser de produto. Sem dúvida. Ou a saída de algum mercado. E eventualmente, onde temas que eu tive experiência foram levados a conselho, que são temas mais ligados à própria área de RH, quando há necessidade de redução em função de uma reestruturação e uma redução de número de pessoas, né? Então, como essas pessoas serão desligadas, se a empresa de fato vai tratar ali com um pacote adicional, se vão ser dados salários adicionais, ou auto-placement, seja lá o que for. Quer dizer, montar um pacote desse tipo e levar ao conselho é algo que faz parte também. Quer dizer, é um desinvestimento e, consequentemente, uma demissão de um número significativo de pessoas. Estamos falando de uma reestruturação de um departamento. Estamos falando da empresa como um todo, por uma razão de crise ou de desinvestimento, seja lá o que for, né? E temas ligados a esse, como você mesmo lembrou, né? Que pode ser a compra de uma nova empresa, uma aquisição, uma fusão. Eu acho que são temas realmente que impactam o negócio de maneira significativa. Construção de uma nova fábrica. Nova fábrica, um investimento, uma tomada do empréstimo para viabilizar um negócio, né? Acho que é algo também importante. E entender esse mundo complexo de hoje, né? Com essa quantidade de novas tecnologias, movimentos geopolíticos, situação econômica do país, são temas também que entram nas conversas. Com toda certeza. E o ideal é que os conselhos, até dependendo da necessidade da empresa, em algum momento, tragam até algum especialista naquele tema em especial, né? Do mercado, né? Como um consultor, né? Um palestrante, alguém que participe ali da reunião durante um tempo, para trazer informações que são pertinentes, até porque é uma complexidade tão grande, né, Marcelo? Então, eventualmente, trazer um analista econômico que tem uma visão diferente, né, ou alguém da área de tecnologia para falar um pouco do que está acontecendo, então, alguém de fora do Brasil. Então, acho que é um momento também importante para que o conselho entenda, né, e possa opinar de uma melhor maneira, né? Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Você trouxe um tema específico de recursos humanos há pouco, né? Então vamos focar agora para a nossa comunidade de profissionais de recursos humanos. Bora. Primeiro por que você se motivou a buscar uma posição em conselho? E aí depois a gente deriva isso para profissionais de recursos humanos. Tá, legal. Eu, depois de 37 anos trabalhando em posições executivas, em diversas empresas e de segmentos, eu cheguei à conclusão de que a minha contribuição no mundo dos negócios poderia se dar de uma outra forma, né?
Eu acho que eu cumpri o meu papel, consegui ajudar as equipes nas diversas empresas que eu trabalhei. Hoje o que eu vejo, né, vendo os profissionais de RH, tem gente muito mais competente e preparada para o momento atual do que eu estou, né, para aquele trabalho como executivo. Então, acho que assim, foi uma leitura de cenário, de mercado, né, do momento, das minhas próprias limitações e, por outro lado, das minhas possíveis contribuições para esse novo estágio, né, vamos dizer assim, de vida, inclusive. Então, o que me motivou foi isso, assim, um anseio de continuar contribuindo, né? Eu acho que eu tenho pretensão de viver muitos anos mais, então quero continuar contribuindo. Eu acho que a gente é desafiado o tempo todo, na hora que você está nesse mundo também, você começa a conviver com outras pessoas, você tem que estudar, você tem que se preparar para as reuniões. Então, isso me motivou muito, né? Continuar conectado com o mundo dos negócios, né? Sem a necessidade de estar ali no dia a dia, executando e podendo contribuir dessa outra forma, né? Como é que você se preparou para isso? Então, eu me preparei, eu fiz o curso, né? Eu fiz o curso lá no IBGC, acho que foi necessário, e aqui uma recomendação também. Quando eu comecei a atuar em empresas nacionais, e comecei a interagir, uma delas você inclusive trabalhou também, né? Na antiga TAM, atual Latam, e foi a minha primeira experiência, Marcelo, de lidar diretamente ali com comitês e conselhos, né? E eu vinha de 15, 12 anos de experiência em multinacionais. Então, na hora que eu me vi ali diante daquela turma, eu não entendia muito bem os papéis, responsabilidades, né, o que eu deveria fazer do ponto de vista como executivo de RH para me preparar, para preparar melhor os membros do comitê ou do conselho para os temas ligados à gestão de pessoas. Então, a minha sugestão é a seguinte, se você tem uma experiência longa em empresas multinacionais e se vai sentar e começar a interagir, é muito importante fazer o curso, mesmo que você continue atuando como executivo. Para você, eu falo por mim, se eu tivesse feito o programa lá naquela época, eu provavelmente teria sido o melhor executivo interagindo com conselhos e comitês, né? Eu aprendi meio na raça. E vim, depois, bem mais para frente, em 2021, eu fiz o curso do IBGC, porque ali eu já mirava fazer essa transição do mundo executivo para o mundo da governança, né? Sim. Bom, cursos bons que a gente tem aqui no Brasil, IBGC, Fundação Dom Cabral, são cursos realmente robustos e que congregam um alumni depois bem interessante que está já atuando aí. Obviamente, os professores que trazem a experiência deles nas aulas também são pessoas que estão há alguns anos, muitos anos, atuando em conselhos e conhecem bastante disso. Então, eu estou fazendo esses comentários para trazer a importância de escolher muito bem, né, a formação que você vai fazer e outro ponto que eu acho que é claro é que não é um curso que vai te qualificar para trabalhar em conselhos. Sem dúvida. Não, e se você tem expectativa... Não é apenas o curso que vai te qualificar. E se você acha que ao fazer um curso do IBGC ou da Fundação Cabral ou algum outro que exista por aí, automaticamente você vai estar conectado a essa rede e no dia seguinte que você terminou você vai ser convidado, esquece, não é por aí. Não é por aí. É uma jornada longa, não é fácil. Minha experiência foi de 2 anos. Nos primeiros meses, eu felizmente consegui me conectar a alguns conselhos pro bono e comitês pro bono, que foi ótimo. Essa acho que é uma recomendação que as pessoas mais experientes sempre dão. Sim. Comece com pro bono para você entender a dinâmica e ampliar, inclusive, a sua rede de relacionamento para viabilizar convites ou seleção para futuros outros comitês e conselhos. E tenha persistência, porque a jornada é longa. Então tem que... falo de novo por mim, né? A minha rede era uma rede muito ligada a RH, né? Então eu sempre prezei muito e construí uma rede boa de relacionamento, quer seja nos grupos de RH, quer seja como executivo de RH, na BRH, etc. Mas seguramente não é essa rede que te põe no conselho, né? Essa rede te ajuda eventualmente, pode alguma outra indicação. Mas a rede que vai te colocar no conselho são, claro, headhunters, dos processos que estão sendo conduzidos agora por headhunters, mas é a rede de CEOs e de conselheiros, né? Atuais conselheiros que podem te indicar também, sabendo de alguma posição. Né? Então, é muito importante criar essa rede que tem essa característica e muita persistência. Até porque o mercado está muito ofertado. Né? Muita gente resolveu fazer isso. Muitos profissionais resolveram fazer isso. É porque também tem uma interpretação equivocada do que é um conselho. Né? Então, conselho não é carreira, não é uma ocupação nova, não é algo que você vai fazer enquanto você está em transição entre um emprego e outro.
é outro momento de vida, é outro nível de contribuição, é outra proposta de trabalho para o indivíduo. Perfeito. E acho que tem um entendimento ruim aí no mercado do que é isso nesse momento. Eu acho que sim, acho que as pessoas, acho que com o tempo isso vai ficando mais claro, mas você tem razão. A gente ainda vê muita gente, inclusive até como solução financeira, o que não é o ideal, né? Então eu falo assim, se você precisa de alguma remuneração de conselhos ou comitês para sobreviver, está errado. Então busca outra fonte e depois, se é algo que você queira, aí sim você pode, mas com independência financeira. Até para te dar o conforto de você sair fora a hora que você achar que aquilo não faz mais sentido ou que está tomando um direcionamento que não está de acordo com o que você acredita. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas só para a gente reforçar, então, para você estar qualificado para ser convidado para fazer parte de um conselho ou comitê, bagagem corporativa importante. De trabalho importante, diversificada, com resultados demonstráveis, um networking bacana entre pessoas que estão em conselho, CEOs, CFOs, e uma preparação. Vai formal de um IBGC, de uma Fundação Dom Cabral, vai te dar um arredondamento assim, e vai te ajudar nisso. É por aí. É isso aí. Vamos falar de RH especificamente, então. Se você puder mencionar mais alguns temas de recursos humanos que são discutidos e como é que um profissional de RH, então, contribui para essas conversas. Bom, na verdade, os temas que compõem normalmente os comitês de pessoas são os temas que a gente, a vida inteira, lidou enquanto executivo, né? Então, a gente está falando desde ajudar na seleção de futuros conselheiros. Normalmente, o comitê de pessoas atua, nesse caso, até muito junto com o próprio executivo de RH, né, da empresa. Então, na seleção, assegurar um bom onboarding desses novos conselheiros e membros de comitê nos seus respectivos órgãos. O processo de avaliação, né, a avaliação do conselho. O processo de remuneração, né, do conselho, dos comitês e dos executivos mais sêniores da organização, é também nossa responsabilidade. Processo de sucessão, né, principalmente dos níveis mais sêniores, e garantir a perenidade da empresa. Ou seja, são todos os temas que a gente sentado na cadeira de executivo fez a vida inteira. Por isso essa grande contribuição que a gente pode dar para os conselhos e comitês, né? E daí a dificuldade de você separar fazer a virada de chave. Executiva Tem toda a razão. Do conselho, né? Você tem toda a razão. A gente está acostumado a sentar, fazer os planos, reunião de consistência, de calibração, etc. O papel é outro, né? Então... Porque na hora que você fala da sucessão dos executivos, da remuneração dos executivos, é num nível estratégico. É se assegurar que esse processo está acontecendo, que está bem desenhado e tem a visão sistêmica e alinhamento com a cultura. Claro. Não é sair fazendo pesagem de cargo, não é isso. Mas é exatamente isso. É assegurar que há uma competitividade, né? Que com aquele nível de remuneração você consegue atrair os bons conselheiros ou membros de comitê. Se for o caso de um incentivo de longo prazo, como isso vai ser verificado do ponto de vista de crescimento da empresa e ser distribuído pelos membros do conselho. Então, é exatamente nesse nível mais estratégico mesmo. Né? Agora, Marcelo, deixa só um comentário, e a gente tem conversado um pouco sobre isso, não queria só para não perder a oportunidade. Eu acho, sim, fortemente, que a entrada de uma pessoa com a formação que a gente tem, né, que viveu a vida inteira em organizações, tratando de temas ligados à gestão de pessoas, ele dá uma contribuição extraordinária para empresas que estão começando essa jornada da governança, sabe? E entrar logo no início. Muitas vezes o profissional de RH entra como membro de comitê, que é formado lá na frente, ou é chamado depois que a governança já está estabelecida, conselho montado, acordos de acionistas feitos, etc. A tendência de um primeiro conselho é trazer mais CFOs e CEOs do mesmo setor de atividade. É por isso que você está trazendo. Eu diria até antes da própria formação do conselho, né? Até assegurar para o dono daquela empresa, né, para aquela família investidora, acionista, se aquele é o melhor momento, né? Como vai ser constituído o conselho, qual é a cultura da empresa e, consequentemente, qual é o perfil das empresas, dos profissionais que vão compor aquele conselho.
de novo, são temas que a gente trata a vida inteira e tem experiência, que se colocados no início da jornada, até antes da formação do conselho, traz a pessoa de RH com a experiência que a gente tem para ajudar nesse processo da governança como um todo. E, evidentemente, que se tiver uma boa identificação e interesse do profissional, ele pode sentar na cadeira do conselho, quando ele for formado, ou na cadeira de um comitê de pessoas, entendeu? Então, assim, a minha tese, né, a gente tem conversado um pouco sobre isso, é de que ajuda muito a empresa trazer um profissional de recursos humanos logo no início da jornada. No momento que a empresa está começando a pensar em fazer uma sucessão, em fazer uma transição, ou ser colocada à venda e precisa acertar a governança, traz um profissional de RH. Porque ele vai agregar, inclusive, trazer outros profissionais que terão necessidade naquele momento. Porque o RH tem esse papel de facilitador das conversas dentro da organização, não é? Então, é esse ponto que eu estou trazendo, né? Exatamente. Dessa reflexão para a governança, Exato. Reflexão para a constituição de um conselho. Inclusive, assegurar que os próprios executivos que estão ali presentes entenderão essa jornada que começa a ser montada, um conselho que começa a ser montado, a questão do acordo de acionistas e como isso vai interferir na gestão, né? Então, acho que são temas super relevantes e que a gente tem experiência para ajudar as organizações. Né? Eu vou trazer um dado, não é exatamente na composição de conselheiros, mas eu vou trazer um dado que para mim corrobora o que você está dizendo, né? Da importância dessa organização dessas conversas e da reflexão e tal. O primeiro CEO de uma empresa familiar, o primeiro CEO externo, quando a empresa familiar decide contratar um profissional no mercado, dura apenas 14 meses nesse papel, nas empresas que estão fazendo isso. E para mim é em função de não ter essa reflexão, não ter essa conversa anteriormente, na profundidade que necessita antes de ir para o mercado trazer alguém novo. Muito provavelmente uma pessoa que não está, apesar de ter uma bagagem excepcional, etc., não é a pessoa ideal para aquele momento, para a cultura da empresa, para as relações que estão estabelecidas naquele momento. Né? Ou os fundadores e gestores da organização não se prepararam para realmente trazer alguém de fora e trazer essa pessoa que vai tomar decisões. Vai querer autonomia, vai querer independência, afinal de contas é uma pessoa experiente, que tem muita bagagem, e os fundadores se afastarem um pouquinho da decisão. Sem dúvida. Então, Ô Marcelo, quando eu comento que a gente pode opinar, fazendo uma boa leitura, um bom diagnóstico da organização, pode opinar, inclusive se aquele é o melhor momento de se constituir o conselho, é exatamente nesse sentido, porque às vezes o sócio, né, o acionista não está preparado ainda para montar. Então, fazer essa preparação, né, essa jornada de preparação do próprio acionista para o mundo da governança é super relevante. E a gente pode fazer isso, a gente tem competência para fazer isso. Tem um tamanho certo, uma idade correta para a empresa fazer isso? Né? Criar um comitê. Vamos falar do comitê consultivo, que é um pouco menos formal e mais... um pouquinho mais simples, né? Normalmente as empresas começam a sentir a necessidade quando elas começam a entrar em processo de sucessão, né? Tá. O ideal é que seja bem antes. Tem né? alguns medidores do crescimento. Exato. Quando o acionista, o fundador, começa a ver que ele já precisa pensar em quem vai sentar na cadeira, etc., é que começa a se organizar esse... Mas não é o ideal. O ideal é que pudesse ser bem antes, até porque, de novo, leva tempo, né? E muitas vezes o fundador tem a expectativa de que um filho ou uma filha seja o sucessor. E nem sempre isso vai acontecer. Por despreparo ou desinteresse. Né? O filho pode não querer, tem outros interesses, não quer sentar ali. Às vezes isso causa uma frustração para o fundador, ele precisa entender e precisa ajudá-lo a fazer essa transição de que a empresa será dirigida no próximo ciclo para alguém do mercado, eventualmente, ou um executivo que está ali sendo preparado. Então, mas E aí tem toda a governança para a empresa familiar, né? Você pode ter o conselho de família, também, e claro, os outros órgãos que você vai colocar na governança. O conselho de família é algo super importante, principalmente em situações como essa. Né? O acordo de acionistas, que é algo diferente do conselho de família, diferente de família. Não, o acordo, um comitê de família, um acordo que prevê a adesão da família, né, a participação da família nesse espírito da governança é super importante, principalmente quando acontecem situações como essa, como quando um sucessor, não herdeiro, não tem interesse, mas ele continua sendo herdeiro. Né? Então, como é que você mantém essa pessoa engajada num determinado nível que não é um conselho, né, que não é como executivo, mas é um conselho de família, onde são levadas ali informações relevantes da empresa, né, da propriedade, né, mas sem o detalhe necessário do ponto de vista da gestão do dia a dia, mas mantém
aquele herdeiro que é acionista engajado ao negócio também, né? Eu quero reforçar um ponto aqui que você trouxe. A formação de um conselho tipicamente ocorre na questão da sucessão, né? Quando está chegando o momento. Normalmente quando começa a ter as dores, né? Mas não é apenas aí que o conselho contribui. O conselho contribui com o negócio. Claro, né? Então, claro. Uma empresa pode constituir isso muito antes, pensando, exatamente não apenas nesse tema de sucessão, que muitas vezes é o que provoca, porque é uma questão mais de ruptura, mas o conselho vai te ajudar a ser mais bem-sucedido no seu negócio. Perfeito. Né? E aí tem uma fala que eu também já escutei bastante, né, de não espere crescer para ter um conselho, tenha um conselho para crescer. Para te ajudar a crescer, né? Chegar lá. E que pode até propiciar um crescimento muito maior, né? Exponencial. Se você for sozinho. Com certeza. Você há pouco falou, independência financeira é importante para um conselheiro, para ele poder decidir, isso aqui não faz mais sentido para mim. O que é esse não faz mais sentido? É você sentir que as reuniões primeiro não são produtivas e você não consegue influenciar para que elas sejam produtivas, ou de que a empresa começa a tomar um rumo que não bate com os seus valores, né, que você acha que aquilo realmente não faz sentido. Ou, em muitos casos, o que deve acontecer também é que fecha um ciclo. Né? O ideal é de que o papel de um conselheiro é ter um ciclo. Né? O ideal é de que ele não seja muito longo. As pessoas podem ser convidadas para reciclar, né? ou ter mais um ciclo como conselheiro, mas o ideal é de que ele não seja muito mais do que 5, 6, 7 anos máximo. Entendeu? Porque quando a gente fala de diversidade, isso também está incluído, né? Que mudem os componentes do conselho. Isso é em benefício da empresa. Da empresa. Você começa a entrar ali depois de muito tempo, você começa a ficar, de certa forma, viciado nos temas daquele negócio e deixa de contribuir como deveria, né? Como alguém independente que traz uma visão externa. Né? Então, tem algo que eu falei agora, acabei de fazer uma afirmação que eu vou trazer de volta, né, para o papel do conselheiro, e eu acho que está permeando tudo que você está falando. O conselho é em benefício da empresa e não do benefício próprio de cada conselheiro individualmente. Na verdade, acho que isso baliza tudo que a gente está dizendo. Com certeza. Né? É em benefício da empresa e dos acionistas. Né? Quer dizer, no fundo, o papel do conselho é também ser um órgão que represente os interesses do acionista junto à empresa. Né? Então, esse conjunto do acionista, o detentor do capital, né? Junto à gestão. Então, o foco, sem dúvida nenhuma, é esse, Marcelo. Você tem toda a razão. Guilherme, sensacional a nossa conversa. Eu acho que a gente cobriu vários pontos bastante interessantes. Eu quero te perguntar se a gente esqueceu de falar de alguma coisa. Se tem alguma eu acho que o papo foi ótimo, fluiu bem, achei que foi bacana. Acho que tem sido uma experiência, e aí falando novamente da minha própria experiência, tem sido um momento muito rico, né, de conseguir fazer essa virada, né? E, de novo, recomendação para os colegas que estão pensando em fazer essa virada, tenham persistência. Né? Não é do dia para a noite. Comecem com empresas que você possa contribuir como pro bono, né? Levando a sua experiência sem ter remuneração. São posições de trainee de conselheiro. Muita gente já falou, ouvi outro dia essa expressão, achei muito bacana. É quase uma posição de trainee para você chegar. Vamos ser trainee de novo. E tem muitas ONGs que podem e precisam de pessoas como nós, né, e vão se beneficiar muito da nossa experiência ao sentar num comitê ou num conselho. Então, a gente tem uma contribuição relevante também nesse mundo do terceiro setor. Né? Legal. Muito obrigado, Guilherme. Imagina, Marcelo. Foi um prazer muito grande. Parabéns pelo programa, pelo livro, e um prazer estar aqui com você. Você também que nos assistiu, super obrigado. Dá o seu like, deixa um comentário, manda para os amigos o link do episódio e a gente se vê numa próxima. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.